Uma boa noite a todos vocês que mais uma vez nos acompanham aqui da comunidade Bom Pastor Garcia. Com alegria nós temos essa oportunidade de, mesmo à distância, nesse momento de isolamento social, nós podermos nos reunir dessa maneira. Vocês na sua casa, nós aqui, podendo também assim ministrar a palavra de Deus. Eu quero saudar aqui com alegria. Esse momento é como quando a gente recebe na porta, com aquele abraço caloroso, com aquele aperto de mão, as pessoas que já estão chegando aqui. A Mara Rúbia já disse boa noite, a Ana Lore, a Ivone Butke, o Ednei Jenson, o Iago Bebel, o Jonathan está aqui conosco, o Iago, a Bárbara, mais uma vez o Iago, a Thalita também aqui conosco, a Larissa, a Nicole Schmidt, o Roberto Bebel, a Ruth, a minha mãe, Romilda Janke, Rodrigo Rani, Fernanda, Cíntia Alfar, Gorete Krieger, Cecília Egger, o Richard e a Fernanda também nos assistindo. Sejam todos bem-vindos, que vocês possam realmente assim de coração receber a palavra de Deus. Quero apresentar os nossos músicos e assim vamos dar início com o nosso prelúdio. O Iago dessa vez nos deixou, mas ele está nos acompanhando lá de Itapuá. Temos aqui a Ruth e a Thalita, e também o Andy e o Johnny, que hoje à noite também vai nos ajudar com o violão e com o canto. Então vamos assim dar início cantando o hino 320, Senhor, se tu me chamas. São hinos fáceis, conhecidos, cante junto conosco. O lema da semana, que inicia hoje, diz assim: Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Palavra do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23. Jesus Cristo nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Por isso nós precisamos sempre de novo ouvir a sua palavra, para que possamos guardá-la no nosso coração, e assim também ele diz que em nós ele fará morada. Assim nos reunimos nessa noite em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos entoar um hino que nos diz que aqui nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, entoemos. Convido que agora tenhamos uma palavra de oração. Deus nosso Pai, abençoa a pregação da Tua palavra nesta noite. Que ela nos encha de consolo, de esperança e de certeza de que Tu vives e nos ampara em nossos sofrimentos. Derrama o Teu Espírito sobre cada pessoa que da sua casa nos ouve e dispõe cada coração para Te servir. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Nos preparando para ouvirmos a pregação dessa noite, queremos cantar agora Seu Nome é Maravilhoso. Um hino muito conhecido que exalta o nosso Deus. Ele é conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Cante conosco. Maravilhoso,
Palavra para a pregação de hoje da carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Algumas pessoas talvez já tenham acompanhado o culto hoje com este mesmo texto de pregação, que é o indicado pela igreja. Se você acompanhou, você vai poder então assimilar melhor o texto, ouvindo também diferentes argumentos de diferentes pregadores, você vai poder julgar melhor a pregação que houve e também, a partir do fortalecimento da tua fé, a partir desse texto, vai poder melhor testemunhar a tua fé. E assim convido a ouvir 1 Pedro 3, 13 a 22. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Prezada comunidade, Pedro, com a sua carta, ele quer animar os cristãos na fé e os fortalecer para enfrentar os sofrimentos que estão enfrentando e, em meio a essa situação de sofrimento, animá-los à prática de boas obras. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa daquilo que eles tinham como convicção de fé. E esta convicção de fé implicava em mudança de vida e mudança de comportamento. E isto questionava e incomodava as pessoas do seu meio. A vida exemplar dos cristãos questionava outros. Pedro então orienta a cada grupo de cristãos sobre os seus deveres. Aos maridos, como devem tratar as esposas como devem se conduzir para com seus maridos, pais e filhos, também perante as autoridades, perante as demais pessoas da sociedade. E assim, Pedro, ao orientá-los a terem um bom comportamento, quer encorajá-los ao testemunho de fé pelo seu modo de agir. Ser cristão, no período de Pedro, não era algo fácil, porque a comunidade de Pedro estava sob as informações que recebia de Roma, onde Nero, o imperador, havia incendiado Roma e colocado a culpa sobre os cristãos. Estavam sendo incriminados por causa da sua fé. E aqui o texto vem orientar para o bom comportamento. E esse bom comportamento, diz Pedro no versículo 15, ele deve visar santificar, não tanto a pessoa, se fazer santa, se fazer uma pessoa excelente perante os outros,
mas o objetivo do bom comportamento é santificar a Jesus Cristo. Ele é a razão e a causa pela qual os cristãos passam a ter um bom comportamento na sociedade onde vivem. É a Cristo que eles devem testemunhar, não tanto a si próprio, mas a Jesus deve ser a razão do seu testemunho. Ele diz no versículo 15, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como deve ser esse testemunho do cristão? O próprio Pedro dá algumas dicas. Ele diz, deve ser com mansidão, com temor e com boa consciência. Uma boa consciência é a consciência presa a Jesus Cristo, orientada por Ele. E Ele diz, se assim vocês procederem, serem mansos, serem temorosos a Deus, agirem de boa consciência, quem é que vos há de maltratar? Se vocês forem zelosos em fazer aquilo que é bom, quem vai querer maltratar vocês? É assim que ele pergunta no início do texto que nós ouvimos. Se vocês tiverem bom comportamento ético, se vocês agirem com mansidão, com temor a Deus, agirem de boa consciência, se assim o fizer, quem ainda vai querer maltratar vocês? Se tiverem isso, se você sofrer, ele diz, então não vai ser por um mau comportamento, mas vão sofrer por causa da justiça, vão estar sofrendo por ser justo. E ele diz, é melhor sofrer por praticar o que é bom do que praticar o que é mal, diz ele no versículo 17. Vão sofrer de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. Ele diz, vocês como cristãos vão enfrentar sofrimento, mas vocês precisam escolher se vão sofrer por serem injustos ou por serem justos. Porque a fé de vocês é a razão pela qual vocês vão ser submetidos aos sofrimentos. Muitas vezes também nós somos colocados em questionamento. Por quem é que nós sofremos? Precisamos fazer uma escolha. O depoimento, a entrevista de um dos ministros do nosso país nessa semana, ele diz, eu precisei fazer uma escolha. Cada dia nós estamos fazendo em escolhas, e as escolhas implicam em sofrimentos. Mas a boa escolha é aquela que é feita com mansidão, com temor a Deus e também com boa consciência. Escolhendo o que é bom, vocês estão se associando a Jesus Cristo no seu sofrimento. É isto que o apóstolo Pedro diz aqui para a sua comunidade, quando ele os anima a fazer o que é bom. Diz, se vocês fazem o que é bom e assim estão sendo perseguidos e sofrem, então vocês se associam a Jesus Cristo e estão assim mantendo uma boa consciência para com Deus. E Jesus Cristo, ele morreu. Jesus Cristo sofreu pelos pecados, não os seus, dos outros. Ele sofreu pelos injustos. Ele sofreu para conduzir a cada um de vocês, a cada um de nós, a Deus. A partir do versículo 19, o apóstolo Pedro, ele quer destacar a soberania de Deus, a soberania de Cristo, o seu poder, o qual é muito maior do que os poderes do mundo que são capazes de fazer os cristãos sofrer. A partir do versículo 19, ele quer deixar claro que a soberania de Cristo é muito mais do que a soberania dos poderosos do mundo. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é o verdadeiro homem. E o primeiro argumento que Pedro traz aqui, ele diz, Jesus Cristo, esse que morreu pelos pecados, esse que morreu pelos injustos, esse que
morreu para levá-los até Deus, ele veio e também pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, ele também desceu ao mundo dos mortos. Ou seja, em todas as partes. Não há lugar onde Jesus não tem acesso. E ele foi pregar aos espíritos em prisão. O texto quer dizer aqueles que rejeitaram a Deus. Em outros momentos que a palavra foi anunciada. Jesus tem acesso a todos e ele foi lá revelar-se para estes que o rejeitaram em outros tempos. Pregação nada mais é do que revelar Jesus Cristo para as pessoas. E também aqueles que já foram mortos. Cristo é revelado a eles. Nada escapa do seu poder, da sua soberania. E também Pedro traz com isto o exemplo de Noé e do batismo. Noé, ele diz que poucos creram nele. Somente 8 foram salvos quando veio o juízo de Deus e o dilúvio, porque não creram naquilo que foi anunciado. E da mesma forma como a água do dilúvio fez o juízo de Deus para aqueles que não creram e não entraram na arca, da mesma forma o juízo de Deus virá sobre aqueles que não creram em Jesus e rejeitaram a sua graça, a sua misericórdia oferecida no batismo. E esta graça e misericórdia que Deus oferece no batismo, ela é muito mais ampla, é muito mais intensa do que foi no caso de Noé, porque esta graça ela é oferecida a diferentes gerações do passado e do futuro. Com Noé, com o batismo e com a pregação de Cristo, Pedro lembra a comunidade que tem aqueles que desprezam o juízo de Deus. A realidade da vida deve ser trazida ao juízo de Deus. Assim como ocorreu com Noé e a arca, o mesmo vai ocorrer com Cristo e o batismo. As 8 pessoas que creram foram salvas pela arca. As que creram em Cristo serão salvas. E o batismo será o sinal daqueles que creram nas promessas de Deus. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele está à direita de Deus e está subordinado a ele todos os anjos, as potestades e todos os poderes do mundo. Ou seja, Jesus, após a sua ressurreição, recebe do Pai todos aqueles que existem, e a ele todos precisam se submeter, como diz em Filipenses 2, diante dele todo joelho se dobrará. E o sofrimento revela a realidade de uma vida sem Deus. É por isso que a realidade da vida deve ser trazida ao juízo. Aqueles que promovem o sofrimento em nosso meio, achando que ficarão impunes, precisam saber que a soberania desse mundo pertence a Deus. E todos nós, nesse tempo de pandemias, estamos sofrendo de alguma forma por aqueles atos e atitudes daqueles que não temem o juízo de Deus. O juízo de Deus é, acima de tudo, graça, pois traz de volta a vida com Deus. O juízo restabelece toda a criação de Deus na sua plena realidade. O fato de haver o juízo sobre toda a criação e sobre todas as pessoas faz com que a soberania de Deus seja inviolável. Isso permite que também no sofrimento e na morte, Deus continua sendo Deus. Mesmo no sofrimento e na morte, Deus não deixa de ser Deus. Deus é Deus também onde há sofrimento e onde há morte. Exemplo disso nós podemos ver na própria vida de Jesus, onde ele em oração pede: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E nós sabemos que o cálice não passou.
Também o apóstolo Pedro, ele por 3 vezes pede a Deus que ele lhe tire o espinho da sua carne. E nós sabemos que Deus não o tirou o espinho na carne. E Deus simplesmente responde: Paulo, a minha graça te basta. A experiência de todo o nosso sofrimento deve ser vivida na presença de Deus, deve ser vivida perante Deus. Por fim, o amor de Deus vence o sofrimento, o amor de Deus vence a morte. É por isso que o Apocalipse diz que vai haver um novo céu, uma nova terra, onde não haverá choro, nem ranger de dentes, nem morte, onde toda a criação de Deus será restabelecida. É por isso que nós podemos esperar o grande banquete, onde o próprio Jesus estará presente e ele irá nos servir. É por isso que, como diz Lucas, nós podemos esperar pela grande ceia festiva, mesmo que por ora a vida nos faz sofrer. Amiga comunidade, eu penso que cada um de vocês se depara no seu dia a dia com pessoas sofrendo. E também, talvez, nos próximos dias, vamos ainda nos deparar ainda mais com pessoas em sofrimento. E talvez algumas delas até na UTI ou num leito de hospital, onde não podemos mais fazer muita coisa por elas, nem falar por elas. Quando não temos mais o que dizer, não temos mais o que fazer, muitas vezes só nos resta mostrar para uma pessoa em sofrimento: olha para Jesus. Se você foi injustiçado no teu sofrimento, Ele sabe o que é isto. Se você só fez o bem e está sofrendo, olha para Jesus. Ele sabe o que é isso. Se você está morrendo, olha para Jesus. Ele já morreu e Ele sabe o que é isso. E a ti e a mim, Ele prometeu um novo céu, uma nova terra e uma nova vida. Se você está em sofrimento, saiba que esse texto de hoje vem nos dizer que vale a pena sofrer quando sofremos pelo bem. Porque quando nós sofremos pelo bem, nós estamos nos unindo a Jesus Cristo. E se nós nos unimos com Jesus Cristo, podemos estar convictos de que Jesus Cristo sofre conosco e Ele caminha conosco. E Ele vence o sofrimento e a morte. Amém. Vamos agora entoar um hino que diz: como tu queres, Senhor, sou teu. Ou seja, nós somos como um vaso onde dizemos a Deus: molda a nossa vida, nos ampara no nosso sofrimento. Cante junto conosco: como tu queres, Senhor, sou teu. No decorrer da semana, também muitas pessoas nos passaram pedidos de oração
e nós queremos agora incluí-los neste culto, para que Deus também tenha misericórdia de tantas situações ao nosso redor de sofrimento, e também temos motivos de gratidão entre nós. Então queremos ter essa palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo, que nos ama e nos ampara em nossos sofrimentos. Por isso chegamos a ti clamando para que tu tenhas misericórdia do mundo e nos dê a cura para a Covid-19. Dê forças aos profissionais da saúde, que possam ter condições dignas de trabalho. Intercedemos pelo nosso grupo de dança sênior aqui da comunidade Bom Pastor, com o nome As Esmeraldas, que nesta semana completou 15 anos de caminhada conjunta. Que tu possas abençoar suas integrantes e lhes dar força neste tempo de isolamento, na certeza de que tu cuidas de cada uma delas. Especialmente te agradecemos pela professora Eliane, que conduz o grupo, que tu derrame as tuas ricas bênçãos sobre ela. Lembramos também, Senhor, os doentes, especialmente pedimos por Lígia Sasseman Olson, ela que é amiga da Sandra. Esteja dando a ela forças para enfrentar a enfermidade que ela agora está passando. Pedimos-te pelo casal Rolival Schwans e Clemência, que estão numa nova moradia e não estão conseguindo se acostumar neste novo ambiente. Que tu possas abençoar este casal e preparar este ambiente para que seja um lugar alegre e cheio de vida. Te agradecemos também, Senhor, pela recuperação do Dietmar e do Fred Tartuocos. Muito obrigada, Senhor, pois tu deste alento ao coração da Eta com a recuperação do seu filho e também do seu neto. Te agradecemos por mais um ano de vida de Haro Zils, que junto com a sua esposa Ivone e toda a família possam continuar firme no serviço no teu reino. E assim lembramos também todas as pessoas que nesta semana estiveram aniversariando, especialmente os membros de nossa comunidade que hoje completam mais um ano de vida, que possam continuar firme no testemunho cristão. Pedimos-te ainda, Senhor, pela situação política de nosso país, pelo desemprego, pela fome, pelas desigualdades sociais e pela estiagem, a seca em muitas regiões do nosso país. Lembramos também muitos casais, muitas famílias que, durante esse tempo de isolamento, estão nas suas casas e não estão conseguindo conviver bem. Que tu tenha misericórdia de todos nós, Senhor, e nos ajuda, quando assim juntos nós oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos entoar mais um hino, o hino Deus vos guarde pelo seu poder. Com esse hino nós queremos então desejar que o Senhor nos guarde nessa semana com o seu poder e o seu amor. Um hino muito conhecido na nossa igreja, então que você com alegria aí da sua casa possa cantá-lo junto conosco. Protegidos, abençoados.
e assim queiram receber a bênção de Deus para que ela vos acompanhe nos vossos caminhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Vamos todos na paz, sirvamos ao Senhor com alegria e já o convidamos para o nosso próximo culto, a live, enquanto que nós não podemos nos reunir, no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Seus comentários nós vamos todos responder oportunamente. Muito obrigado pela sua presença.